Bom, enquanto os outros colegas vão chegando aí, com quem já tá, Ana, Caroline, e aí, como foi a semana? Parece que é o mesmo dia todo dia, nada muda. Pois é, Ana. Estamos assim o que? Já vamos para 5 meses quase, né? Pois é. Caroline chegando aí também. Quem mais aqui? Murilo também chegou agora. Professor, Oi. só para confirmar, porque eu fiquei um pouco confusa, porque são duas matérias com você e eu acabei Sim. me bagunçando. O relatório do simulador do Corpo Negro era para essa semana, e para a próxima semana tem o do Rutherford, que é da disciplina de física nuclear, certo? Ah, ok, isso. Uhum. Certo. Tá bom, então era só isso. Tá bom. Obrigada. E aquilo que a gente conversou por e-mail, né? O fotoelétrico eu vou deixar aberto lá, eu não abri não, mas eu vou deixar aberto naquele sentido. Quem quiser refazer ou não tinha feito e vai fazer pela primeira vez, deposita lá e um pouco mais à frente, a depender da evolução aqui, a gente vê como considera. Em princípio, a ideia é considerar para efeito de IFA. Né? Mas você que falou que você já estava querendo depositar porque você refez, então assim que eu abrir, põe lá. É melhor do que. Né? Mas é isso Ok, aí. A tarefa agora é o corpo negro. E nesta disciplina que nós estamos agora é SMZ5. E hoje, já que chegou mais gente aqui, já temos agora o Maicon também. O combinado para hoje, em princípio, é, claro, sempre abrir com uma janela aí de dúvidas, né, se alguém quiser colocar. Mas o assunto que está lá na pauta do planejamento, né, é esse aqui de átomo de Bohr. Eu vou começar inclusive aqui a gravação para depois dispor para quem não puder participar hoje. Ok, já estamos gravando. Então, já acho que podemos começar. Caroline, Iana, Caroline, Maicon e Murilo. Já são 7h50, né? Vamos perder tempo não. Então começamos assim. É, tem esse texto aqui e a lista de exercícios, mas antes disso, alguém aí tem alguma dúvida sobre coisas anteriores a isso? Você chegou a fazer uma revisão, enfim, de outras coisas antes? Alguém queria perguntar alguma coisa? Oi, Murilo. Grande, vamos lá. Pode tanto digitar como falar, viu, Murilo? Ah, só não vai poder falar, tá bom. Você tá sem microfone? Tudo bem, pode digitar. Tá bom. Coisas da pandemia, né, Murilo?
minha dúvida é sobre a influência do arranjo estrutural sobre a emissão ou absorção de radiação. Influência do arranjo estrutural? Como assim? Chegou mais alguém aqui, o Juan. Enquanto o Murilo está digitando a dúvida dele, alguma outra pessoa tem alguma dúvida para colocar sobre essas questões anteriores, corpo negro, por exemplo? Que acho que o Murilo tá indo por aí. Tô com medo do que vai vir do Murilo aí, ele não para de digitar? Pensando na radiação do corpo negro, a gente estuda a relação da temperatura para a emissão de radiação. A relação da temperatura para a emissão de radiação, ok. Mas fiquei pensando sobre a forma com que os átomos se estruturam, se existe alguma influência. Então, Então a estrutura atômica para a emissão da radiação é que se o material se comporta como um corpo negro, claro que ele só vai se comportar como um corpo negro devido a determinadas condições que estão acontecendo. Só que, vamos colocar assim, que independentemente das condições estruturais que levou o objeto a se comportar como um corpo negro, uma vez que ele se comporta como um corpo negro, a emissão de radiação é a mesma para todo o corpo negro. Por isso que ele é chamado de corpo negro, ou seja, ele é um excelente, né, emissor de radiação, e a curva da intensidade pelo comprimento de onda ou pela frequência é aquela curva que no simulador ele trabalha lá, que tem aquela curva daquele formato que sobe, né, tem um pico e depois cai, não dá para dizer que é exponencialmente exatamente, porque é uma curva mais complexa ali, né? Mas vamos resumir a conversa, como se subisse exponencialmente, vai para um pico, depois cai exponencialmente, e quanto maior a temperatura, maior a frequência do pico daquela curva. Isso vale para todo e qualquer corpo que se comporte como corpo negro, independentemente da estrutura dele. Agora, não estou desvinculando a coisa. Para que ele tenha chego naquela situação de corpo negro, sim, determinadas estruturas podem ter feito a influência. Mas quando a gente fala de estudar o corpo negro, nós não nos preocupamos com a estrutura, a gente se preocupa mesmo com a radiação que sai, porque essa radiação é a radiação típica de um corpo negro. Então a gente nem se preocupa, bom, mas que corpo negro que é esse? Qual exatamente é o material? É um metal que está emitindo luz assim? É um gás? É um forno? Né? Enfim, falou que é corpo negro, a gente está falando que é o comportamento de. Não, nem tudo se comporta como corpo negro, isso. É estranho porque numa escala menos intensa de temperatura, eu imaginava a incandescência. E aí não relacionei com essa ideia que nem tudo se comportaria como corpo negro. Ah, tá, ok. Beleza, tá bom.
Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, sem problema, tá? A gente pode parar a hora que for. Chegou mais gente aqui, já temos agora a Onja, certo? Stephanie também já chegou por aqui. Todos, em princípio, parecem estar com um microfone. Se quiserem, então, podem falar quando quiser, tá? Mas vamos, então, mandar brasa. O combinado para hoje seria que vocês dessem uma lida, ou relida, porque antes da pandemia a gente já tinha, acho que, dado uma primeira conversa sobre esse texto aqui. Mas, enfim, se você deu uma lida nesse texto e se você teria, então, alguma pergunta sobre ele. O texto o título, né? Gases incandescentes, espectro descontínuo. Tem um texto com esses entretítulos que são, inclusive, os mais importantes aqui para o foco nosso, né? O espectro do hidrogênio e os átomos de Rutherford e Bohr, especialmente essa ideia do átomo de Bohr, que apresenta esse diagrama aqui e essas imagens, vê se você que leu entendeu isso aqui direitinho. E depois ele avança para página 2. Ele avança para te mostrar uma formulação matemática a qual Bohr chegou e como que essa formulação matemática é usada para interpretar o que são aqueles níveis energéticos que estão lá na página 1. Então eu só apresentei, não expliquei nada não, só apresentei, né, o texto. Então a pergunta é, você que leu, tem alguma pergunta a fazer sobre o texto? Parece que o Murilo tem alguma. Só Murilo? Tá, aí a outra pergunta é, você realmente leu? Por favor, digita aí quem leu. Põe sim aí. Li. Sim. Ó, a Emily também não tinha dado bom dia, ainda chegou. Emily sim, Caroline sim. Iana sim. Ah, que bom. Caroline, acho que discutimos em sala. Então, eu acho que chegamos sim. Acho que foi o último texto que ainda deu tempo de discutir em sala. Porque se assim for, se todos ou praticamente todos leram e não se tem uma dúvida, então a gente já avança e vai lá para os exercícios correspondentes a essa lista aqui. Não cheguei a ler esse texto, mas eu venho estudando os capítulos do Iceberg, ok? Então, acho que para esse assunto aqui, que é mais uma introdução, né, ao modelo atômico de Bohr, acho que a Stephanie também deve estar ok. Eu vou baixar aqui de todo jeito a lista, mas depois eu vou trabalhar de um outro jeito com ela, mas só para a gente deixar aqui bem claro o que a gente está falando. Então, é a lista sobre modelo atômico de Bohr. Então, só antes de ir para a lista, então ficou bem claro para vocês de que depois, eu vou contextualizar assim brevemente, depois que o Planck teve aquela ideia que ele mesmo considerou muito estranha, não sabia explicar fisicamente o que significava, mas enfim, matematicamente ele percebeu que a solução do problema do corpo negro vinha ao pensar que a energia se comportava de uma forma de ser distribuída em pacotes, em quantidades bem definidas, portanto daí é que vem a ideia do quantum de ação. No efeito fotoelétrico, Planck, utilizando-se dessa ideia do Einstein, utilizando-se dessa ideia do Planck, lança então a ideia do fóton, de energia E igual a HF, sendo que esse H seria aquela constante que o Planck tinha usado na resolução do problema do corpo negro. Bohr, então, depois de
todo um histórico que tem, né, para chegar no Bohr, e a gente vai voltar nesse assunto mais à frente, aprofundando como é que o Bohr de repente chega nessa fórmula, né? Não foi um clique, de repente caiu a maçã e ele teve a grande ideia, mas tem todo um histórico antes dele que levou a isso. Mas enfim, ele se utiliza agora da ideia do Einstein, de que o fóton teria uma energia, primeiro que existe um fóton, que seria partícula de luz. Então já é uma quebra de paradigma bem grande, porque até então a luz era entendida apenas como onda. Então Bohr se utiliza da ideia de que a luz pode ter um comportamento de partícula, o fóton. Esse fóton, de acordo com Einstein, teria energia E igual a hf, e aí o Bohr avança para um modelo atômico, que seria um modelo em que os elétrons estariam na eletrosfera do átomo, distribuídos em determinados níveis energéticos, e só poderiam estar nesses níveis energéticos. E a energia correspondente a cada um desses níveis energéticos do átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples, né, com apenas um próton lá dentro, seria dada por esta relação aqui, onde esse N aqui embaixo é necessariamente um número inteiro. No início, Bohr inclusive raciocinou desta forma, como se fossem órbitas. Então n igual a 1, a primeira órbita, a órbita mais próxima do núcleo, n igual a 2, a segunda órbita, e assim vai até, você pode imaginar que n igual a infinito. Se o n for infinito, tendendo ao infinito, é claro que essa energia aqui vai tender a zero, né? Este negativo é importante. Ele significa que todo o átomo está... Se o elétron está dentro do átomo, portanto na eletrosfera, portanto dentro de um determinado nível quântico, você precisa fornecer energia para ele para retirá-lo do átomo. Então esta energia aqui seria negativa pelo mesmo raciocínio de que uma energia potencial gravitacional é negativa abaixo do nível que se considera como nível zero. Então, considerando que o nível zero seria justamente a separação, né, entre a eletrosfera, o que está dentro dela, e o mundo fora dela, o elétron livre do átomo. Então, se ali a gente pensar que a energia seria zero, tudo que está dentro do átomo teria energia negativa. Tudo que está dentro, quer dizer, todos os elétrons dentro do átomo, presos lá nos seus níveis energéticos, teria uma determinada energia negativa. E você precisa fornecer então uma energia para que essa energia de ligação, podemos chamar assim também, seja rompida, que você compense essa energia e ele consiga sair do átomo, tá? Quando um elétron salta de um nível... Eu estava falando até agora do elétron que está preso dentro, e se você der uma determinada energia, você consegue tirá-lo do átomo. Mas, enquanto isso não ocorre, ele está dentro do átomo, e dentro do átomo, dentro da eletrosfera, ele pode ter determinadas transições entre um nível e outro. Do 4 para o 3, do 3 para o 2, ou ao contrário, do 2 para o 4. Mas sempre que tiver essas transições, você... ou melhor, só é possível ter transição entre esses níveis cujas energias são definidas por esta fórmula, onde o n é um número inteiro. Então, não é qualquer transição que é possível. O elétron não pode sair de um determinado nível energético e ir para qualquer lugar. Ele só pode ir para um nível energético que tenha energia dada exatamente por esses cálculos aqui. Não existe uma coisa intermediária. Não existe uma energia correspondente a um n igual a 1,5, 1,3, coisas assim, certo? Então, como eu falei, mais à frente, ainda nesse semestre, mesmo tendo feito o nosso recorte aqui do conteúdo, tá? Nós vamos voltar nisso ainda e aprofundar, mas como é que o Bohr chegou nessa ideia, né? Que
que raciocínio que ele usou para chegar nisso, mas esse é o produto da teoria do Bohr. Muito bem. Em vista disso, nós colocamos lá no ambiente algumas questões que dialogam com esse texto, que são essas questões aqui, né? Questões sobre o modelo atômico de Bohr, certo? Então agora, de novo, vamos lá, devolvendo a bola para vocês aí. Alguém que tentou fazer algum exercício dessa lista teve dificuldade? Já tem uma dúvida de antemão aí? Oba, exercício 6, Carolina está dizendo. Exercício 6, que seria este daqui da UFJF. A figura ao lado mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Se inicialmente o elétron está no estado quântico fundamental de menor energia, qual sua energia cinética após o átomo ter sido ionizado por um fóton de energia 20 electronvolts? Então tá, já já a gente vai para essa questão que a Caroline está colocando, exercício 6. Antes do 6, do 1 ao 5, alguém tem alguma dúvida? Podemos também fazer aquela outra pergunta. Antes do 6, do 1 ao 5, tirando Caroline, os outros fizeram? Você fez até o 5 e por isso que você não tem dúvida? Ou você não tem dúvida porque não fez nenhum exercício do 1 ao 5? Eu já fiz as listas, mas eu fiz há bastante tempo. Eu confesso que eu preciso revisar tudo de novo, mas claro. Eu já fiz. Tá, legal. Vamos ver. Então a Amanda falou. Tem bastante gente digitando aqui. Comigo a mesma coisa que a Amanda, né? Já tinha feito há um tempo atrás, certo? O Pedro, não cheguei a fazer essa lista. A Emily fiz nas aulas. Tá. A Iana ainda não. Acho que é importante a gente ter esse contexto, né, só para saber que aceleração que a gente pode dar na discussão ou não, certo? Por isso que eu estou perguntando. Muito bem. Enquanto isso, eu já vou então fazer uma outra coisa aqui. Eu vou agora... Eu estava justamente antes de começar aqui hoje de manhãzinha, preparando aqui a resolução desses exercícios num PowerPoint. Então eu vou agora fazer outro tipo de compartilhamento com vocês aqui. Em vez de compartilhar a lista, ó, o Juan já fez, tá? Então vamos compartilhar aqui o PowerPoint. Janela do aplicativo. Tá carregando, carregou. Agora vamos ver se ele carrega no modo de apresentação bonitinho. Sim. Então estamos aí. Esta seria a questão 1, mas a questão 1, então, por enquanto pelo menos ninguém manifestou dúvida. Claro que quem não fez talvez tenha, mas vamos para frente. Questão 2, questão 3, questão 4, questão 5 e aí sim a questão 6. Depois, como eu estou com essas questões aqui pré-resolvidas, a depender do que outras dúvidas chegarem, a gente volta aqui. Então aqui estou na questão 6. A partir de agora, gente, se você tiver alguma dúvida, de vez em quando eu vou tentar fazer isso, eu vou olhar aqui, tá? Mas eu estou olhando para a tela do PowerPoint, e tela cheia, e sai um pouco da visão da videoconferência aqui, da web aula, tá? Então, se você tiver alguma dúvida ou a minha imagem não está aparecendo exatamente bem, você de preferência pega o microfone aí e interrompe, tá? Mas de vez em quando eu volto aqui para ver se alguém digitou alguma coisa também.
Muito bem, então a pergunta é essa. A figura ao lado mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Se inicialmente o elétron está no estado quântico fundamental, ou seja, o de menor energia, qual sua energia cinética após o átomo ter sido ionizado por um fóton de energia 20 elétron-volts? Isso aqui dialoga com aquela discussão que eu estava fazendo agora há pouco da energia que você precisa dar para o elétron para ele sair, para ele ser arrancado do átomo. Mas vamos lá, vamos interpretar primeiro. Se inicialmente o elétron está no estado quântico fundamental de menor energia, então eu pergunto, se ele está no estado quântico fundamental de menor energia, qual é a energia então que ele está, que ele tem? O que você diria? Alguém ou fala ou digita aí pra gente. Qual é a energia correspondente a esta situação? Estar no estado quântico fundamental do átomo de hidrogênio. Isso, Caroline colocou, menos 13,6, perfeitamente. Segunda pergunta, bom, então, qual é o significado desse valor menos 13,6 no sentido daquela discussão que eu fiz agora há pouco com vocês do átomo, do elétron, desculpe, estar dentro ou fora do átomo? Qual é o significado neste sentido deste 13,6 negativo aí? De novo, alguém ou digita ou fala. Estar no estado fundamental é ter uma energia de menos 13,6. Perfeito, isso é a energia que o elétron tem lá no estado fundamental do hidrogênio. A minha pergunta era, certo, e o que isso significa? Vamos ver o Juan. É a energia que o elétron precisa para ser ionizado? Isso, pode ser colocado assim. E por ionização, eu sei que o Juan está falando e está entendendo perfeitamente o sentido das palavras que ele mesmo usou. Mas, vamos lá, outra pessoa. Certo, e o que significa ser ionizado? Gente, vocês estão muito tímidos. Pega o microfone e fala, é mais rápido, hein? Mas vai lá, ou fala ou digita. O que significa ionizar um átomo? Tô até corrigindo um pouquinho o Juan. O elétron se soltar, porque tô até corrigindo um pouquinho o Juan, porque o Juan falou, é a energia que o elétron precisa para ser ionizado. Não, o elétron não, o átomo. Quem é ionizado é o átomo, porque o que acontece quando um átomo é ionizado é o que a Emily falou aqui, ó. Por exemplo, o elétron se soltar. Ou seja, tem um elétron lá dentro e o número de elétrons é igual num átomo neutro, né, ao número de prótons. Mas se ele está ionizado é porque ou ele tem mais elétrons que prótons ou vice-versa. No contexto aqui do problema da questão 6, seria isso aí, o elétron se soltar, quer dizer, o elétron sair do átomo e deixar então lá na eletrosfera uma falta, né, de elétron. Então o átomo estaria ionizado. Perfeitamente. Então, juntando o que a Caroline falou, mais o Juan, mais a Emily, então podemos colocar assim: significa que para este elétron aí, que está no estado quântico fundamental do hidrogênio, você precisaria fornecer para ele soltar-se do átomo uma energia de 13,6 eletronvolts. Ok? Esse é o significado deste valor aí de menos 13,6 eletronvolts. Aí a gente pode voltar para a questão. Ora, mas você diz o exercício, de alguma maneira, que o átomo foi ionizado por um fóton de energia 20. Ou seja, o átomo absorveu, por algum motivo, um fóton com esta energia. O hidrogênio só tem um elétron, e o elétron estava lá no estado fundamental, de acordo com o enunciado.
Então, se o elétron estava lá no estado fundamental com menos 13,6 e absorveu um fóton de 20, o que aconteceu com ele? De novo, alguém digita ou fala? Eu entendo que ele só acelerou, não é? Não ficou mais energético. Mas eu acho que não a ponto de saltar. Por quê? Por que você acha que ele não a ponto de saltar? Porque teria que ser o dobro do valor, né? Da fundamental, de menos 13,6. Se eu me lembro, posso estar enganada. O dobro do valor? Não, vamos voltar no conceito. Qual é o significado desse menos 13,6? Significa que é um estado em que o elétron tem essa energia, que é justamente a energia necessária para que ele seja arrancado do átomo. Então, se você der 13,6 elétron-volts de energia para ele, ele passaria a ter energia zero. Menos 13,6 mais 3,6, zero. Energia zero significa que ele estaria ali na fronteira entre o átomo e o espaço vazio fora do átomo. Então não precisa do dobro. Oi, Michael. Então, no caso, o excedente de energia seria para a energia cinética dele, né? Isto. É aí que eu estava querendo chegar, mas eu não queria já, né? Estou trabalhando a questão com vocês, mas perfeito, é isso mesmo. Então agora, já que o Michael colocou a questão, a minha resposta seria esta daqui, ó. A energia cinética que ele tem após a saída do átomo seria a energia que forneceram para ele, que são os 20, menos a energia que prendia ele ao átomo de hidrogênio, chamada energia de ligação, ou seja, o 13,6. O excedente, que é o 6,4, é a energia cinética, ou seja, é a energia tem a ver com a velocidade com que ele sai. Quanto mais energético for o fóton que ele conseguiu, por algum motivo, absorver, mais energético, com mais energia cinética, com mais velocidade, ele acaba saindo do átomo. Então a resposta aqui seria mesmo a letra C. Ficou mais claro, Caroline, ou a dúvida permanece? Naquela questão do dobro que você colocou. Permanece, professor. Então vamos lá, por quê? Eu não estou entendendo por que você coloca que precisaria ser o dobro. Vamos trabalhar a ideia. Tá, então, se fosse, por exemplo, uma energia de 13,7, ele já sairia? Sim. Tá, então agora eu já entendi. Tá. Sairia bem lentamente, uma velocidade bem lenta, mas sim. Uhum. Porque menos 13,6 já é o que ele precisa para estar, entre aspas, em órbita, né? Do núcleo. Não. Para menos 13,6, desculpa, 13,6 positivo, se você der para ele fica com energia cinética zero já fora do átomo. Mas parado, como se fosse. Na fronteira do átomo, o átomo teria infinitas camadas, né? Infinitos. Vamos na imagem que o Bohr fez, que hoje em dia já está bem ultrapassada, tá? Mas na imagem que o Bohr fez, é como se a eletrosfera fosse então um monte de camadas, né, circulares em volta do núcleo. A primeira delas, o elétron estaria ali girando em volta do núcleo com essa energia de menos 13,6. Na segunda, o valor já cai para menos 3,4, se eu não me engano, é só fazer a continha lá. Na terceira, o valor já cai para 1,51 e assim vai indo, ó, menos 13,6, menos 3,4, menos 1,51, menos 0,0 não sei quanto, até chegar zero. Quando chegar no zero, significa que ele está exatamente na fronteira, separando-se, saindo do átomo. Qualquer energia além disso significa que, além de ter tirado ele do átomo, você ainda deu velocidade para ele. Agora ficou bem claro, obrigada. Que bom. Caroline, por que não é 20 menos 13,6? É porque eu estou fazendo a conta aqui.
Se você quisesse fazer a conta assim, levando em conta o sinalzinho, né, do menos 13,6 do nível, o melhor seria inverter o jeito que você colocou, menos 13,6 mais 20. Ou seja, ele tinha menos 13,6, ganhou 20. Então fica com 6,4. Do modo como eu expus aqui no PowerPoint, eu estou pensando como se fossem valores absolutos. Então o número 20 e o número 13,6 subtraídos deu 6,4. É só nesse sentido. Tá? Então parece que vencemos o exercício 6. Legal. Depois do 6, a própria Caroline ou outros colegas tentaram aí fazer, tem dúvida? Se não, eu mesmo vou escolher aqui alguma coisa, mas em princípio vamos ver se vocês apresentam dúvidas. Caroline, era só o 6 ou você tem mais dúvidas? É que estava anotado aqui no meu caderno, era só o 6 mesmo, professor. Tá legal. É porque é aquilo, né? Acho que a gente já tinha tanto talvez feito a discussão do texto, como até talvez trabalhado alguns exercícios. Mas como não tinha certeza nisso, e sempre tem um outro de vocês que faltam, e essa discussão é fundamental, então acho que é importante fazer esse resgate aqui, mesmo que seja um pouquinho de repeteco para quem já fez. Bom, ninguém está apresentando dúvida. Se tiver, digita aí ou fala, tá? Eu vou partir lá para o PowerPoint para a gente ver, deixa eu ver se a questão 7... Acho que sim, acho que é que eu não resolvi, no PowerPoint eu não resolvi todas aqui, tá? Mas acho que a questão 7 sim. Então vamos supor, questão 7. Suponha que um elétron tenha saltado do nível 4 para o nível 2 do átomo de hidrogênio. Opa, parece que sumiu aqui, ó. Ficou preta a tela para você? Para mim ficou preta aqui a tela do PowerPoint, sim, né? Então, peraí. Aqui sim. Peraí, o que aconteceu? Aqui também. Né? Pois é. Então, peraí, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver o que... Ah, agora voltou. Foi só alguma instabilidade aqui. Acho que agora voltou. Então tá. Então ele quer saber calcule a energia e a frequência do fóton emitido. Então ele estava no nível 4 e foi para o nível 2. Certo? Como é que eu calculo a energia do fóton que foi emitido? Primeiro vamos fazer um desenho aqui, ó. Então aqui estaria a representação, né, do nosso átomo, dos níveis, né, de energia do átomo, como se fosse do hidrogênio, N igual a 1, N igual a 2, 3, 4, 5, assim vai. E ele diz que salta do 4 para o 2. Então está aqui representado naquela representação de níveis, como se fossem níveis horizontais. Gente, é sempre bom a gente realçar isso, tá? Como eu te disse agora há pouco, no contexto lá da resposta para Caroline, o Bohr, de fato, ele realmente imaginou o átomo como tendo lá um caroço duro e positivo, que era o núcleo, que o Rutherford já tinha descoberto, e os elétrons em camadas circulares. E de vez em quando aparecem também imagens como essa, como se os níveis energéticos fossem níveis horizontais de uma prateleira. Nenhuma dessas representações em termos de figura, de imagem, são hoje em dia entendidas como corretas, tá? Ou seja, o elétron não circula em órbita bonitinha, né, com um determinado raio em volta do núcleo, e tampouco os níveis energéticos são localmente muito bem posicionados como essas imagens mostram. Essas imagens são apenas recursos didáticos, digamos assim, tá? Hoje em dia, vai ter um texto que a gente vai discutir um pouco mais à frente isso também, mas hoje em dia a ideia é que o elétron se localiza
mais provavelmente, de acordo com cálculos de probabilidade, em determinados locais. A gente não tem nunca certeza onde exatamente e o que exatamente um elétron está fazendo dentro de um determinado átomo. O que nós temos um razoável nível de precisão hoje em dia é a energia que esses elétrons têm. E a energia, isso ainda vale basicamente o que o Bohr estipulou lá na virada do século XIX para o XX. Mas, então, uma coisa é o valor energético, o valor matemático da energia. Outra coisa é, mas como exatamente os elétrons se organizam? Qual é o desenho? Qual é a arquitetura lá dentro do átomo? Tá? Isso é uma pergunta que hoje em dia não faz lá muito sentido, porque os físicos, os químicos, enfim, os cientistas, né, de partículas trabalham muito mais com probabilidade do que com trajetória, do que com lugar definido. Mas o valor energético, isso sim, está válido. Então, aqui é uma representação desse tipo. O elétron teria saído de um estado energético correspondente ao N igual a 4 e foi para o N igual a 2. E a pergunta dele é qual a energia correspondente a isso. Muito bem. Quem me dá aí uma primeira ideia? Como é que eu faço o cálculo disso? Desta energia do fóton. Desse fóton que eu... Fala, Amanda. Você pode fazer... seria a energia final da camada final, que seria o E2, menos a energia que ele tem na camada 4. Perfeito, bingo. Acho que é assim que eu comecei. Ó. Perfeito. Delta E, então, seria o menos 13,6 sobre 2 ao quadrado, porque 2 é a camada final, como a Amanda falou, menos 13,6 sobre 4. Percebe, Caroline, que tinha perguntado, né? A Caroline com C, que tinha perguntado agora há pouco. Agora sim, eu tô indo na ordem. Sempre que eu falo delta em física, é importante ter essa ideia. É o fim menos o início, né? Então, a energia final, como a Amanda realçou, é a energia do estado 2, do N igual a 2. E ele estava antes no 4. Então, pronto. A Amanda matou. É fazer essa conta aqui. É só evoluir a conta. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Menos 3,4 menos 0,85 vai dar um valor aqui de 2,55 elétron-volts. Mas veja, isso é o delta, né? O delta de energia, ou seja, o elétron que estava no nível 4 foi para o nível 2, portanto ele perdeu, ele liberou energia. Mas o que aconteceu com essa energia? Resposta, ela virou a energia então do fóton que foi emitido. Aqui eu não desenhei, né, mas poderia ter desenhado aquela cobrinha aqui assim, com uma flechinha indicando que esta transição do 4 para o 2 corresponde a uma emissão de um fótonzinho. Podia até ter colocado esse desenho do fótonzinho emitido com uma cor, representando já qual seria a cor correspondente a essa energia de 2,55. Mas na prática eu já estou avançando, né? Se eu falei de cor, então eu já posso responder também a pergunta segunda, porque ele quer saber qual é a energia e qual é a frequência. Mas se você tem a energia do fóton e você se lembra da ideia de Einstein para a resolução do efeito fotoelétrico, então você sabe que E do fóton é igual a HF. Então a frequência do fóton é só você pegar a energia que você acabou de descobrir, 2,55, e dividir pelo Hzinho do Planck. Tome cuidado com esse Hzinho do Planck, porque se você está usando a energia em elétron-volt, é importantíssimo que você também use o Hzinho do Planck na unidade correspondente, ou seja, elétron-volts segundos. E aí você faz a conta então e vai dar 0,62 vezes 10 elevado a 15, ou ainda em notação científica 6,2 vezes 10 a 14 Hz. Aí a gente matou a letra A. Isso, Maicon, 4,1 vezes 10 a menos 15, mas é o que está lá, né? Sim. Na verdade, 4,1 vezes 10 a menos 15 é aproximado, né? Claro, tem 4,125, é um número
uma dízima aí não periódica. Dízima, não, é um número quebrado, enfim, vai. Número irracional. Letra B. Determine para quais dos materiais listados abaixo esse fóton poderá provocar o efeito fotoelétrico. Então aqui é uma questão que eu gosto desse tipo de questão, acho que você já deve ter percebido, que junta uma coisa com a outra. Então aqui é uma lista de exercícios que dialoga centralmente com a questão da ideia do modelo atômico de Bohr, mas a gente tenta resgatar algumas coisinhas de coisas de assuntos já discutidos, no caso o efeito fotoelétrico. Ora, então, se a energia do fóton é 2,55 elétron-volts, se esse fóton incidir nesses materiais aqui, platina, prata, antimônio, potássio e césio, em quais deles ele vai conseguir provocar o efeito fotoelétrico? Resposta? O que vocês me dizem? Seria nos que tem maior que a energia mínima que a gente encontrou, né? De 2,55 elétron-volts. Portanto, potássio, césio e antimônio. Está dizendo aqui o Maicon. Potássio, césio e antimônio. É isso, Amanda? Eu tava falando, mas eu não vi que o microfone tá desligado. Perfeito, é isso aí. Então, potássio, césio e antimônio. Por quê? Porque todos esses três caras, materiais, têm uma energia mínima, ou seja, a energia mínima que é necessário para que você consiga eu quero dizer, um fóton, né, consiga arrancar elétron dele, seria esses valores aqui. Também chamada de função trabalho, essas energias mínimas, né? Como este fóton tem 2,55, ele então consegue arrancar elétrons desses três materiais. Já platina e prata, nem sonhando, porque a função trabalho deles é muito maior que isso. Ok? Exercício 7. Tranquilo, nenhum problema. Parece que não. Vamos ver aqui. Se eu não me engano, o exercício 9, 8 em diante, acho que eu não cheguei ainda a resolver. O 8 eu estava começando. Deixa eu voltar aqui para ver se tem algum exercício que eu acho interessante antes. Sim. Este daqui, ó. Esse aqui é bom saber se todo mundo tem clareza mesmo de como é que se resolve esse tipo de exercício, até porque tem vários modos de resolver, né? Então é assim, qual o nível de menor energia do átomo de hidrogênio para que deve estar um elétron, para que ao saltar para o nível 2, ele emita um fóton que provoque o efeito fotoelétrico. Tem um erro aqui, o efeito fotoelétrico em um material cuja função trabalho vale 2,7 elétron-volts. Então, eu fiz aqui um desenho inicial de novo dos nívelzinhos de energia, né? E o que ele quer é qual o nível de menor energia do átomo de hidrogênio que deve estar um elétron para que ao saltar para o nível 2. Tá bom, mas onde que ele estava? Será que ele estava no 3 e saltou para o 2? No 4 e saltou para o 2? No 5? No 10º e saltou para o 2? Então esta é a questão que a gente precisa determinar. Onde é que ele poderia estar, né? Ou a energia mínima do nível que ele poderia estar para conseguir emitir esse fóton, que é um fóton que provoca efeito fotoelétrico no material cuja função trabalho vale 2,7. Como eu disse, tem várias maneiras de resolver esse exercício. Como eu fui aqui o PowerPoint de trás para frente, talvez você já percebeu aqui rapidamente qual é o caminho que eu fiz. Mas vamos ver. O que você acha que eu poderia fazer aqui? Professor, eu não sei se é só pra mim, mas tá travado, parece, o PowerPoint na questão 7. Você tá falando de outra questão? Tô falando da questão 5. Tá travado pra vocês todos? Ah, Carolina. Então eu vou reentrar aqui, tá? Que coisa. Eita.
Aqui tá 5. É, só pra ela mesmo. Às vezes é internet mesmo de cada um, né? Não tem muito como escapar desses problemas. Assim como agora vocês devem estar ouvindo um avião passando aqui. Bom, enquanto a Amanda está voltando aí ver se volta a questão 5, mas enfim, alguém além da Amanda tem alguma ideia? Como é que você resolveria esse tipo de problema? Como é que eu descubro onde é que ele estava para conseguir emitir este fóton? Vamos ver se a Emily nos dá uma luz aí. Olha lá, a Emily está sugerindo, olha, eu posso fazer o seguinte, a energia final menos a energia 2 vai ser igual a 2,7. Aí isola o EF. Tá, é por aí mesmo, quer dizer, por aí mesmo. Esse é um jeito de resolver. Eu só inverteria porque justamente a final é a 2. Né? A inicial é da onde ele vem. Então ele está saindo de algum nível, sei lá qual, e vai terminar no nível 2. Então a gente inverteria isso daí. E aí, para ficar coerente, ele está liberando energia. Então seria E2 menos EF igual a menos 2,7. Menos 2,7 porque é uma energia liberada. Isso para fazer deste modo aí, que é o raciocínio do ΔE. Perfeito. É assim que eu fiz a resolução. Já que a Emily já matou essa charada, então vamos lá. Já que a gente fez assim, e ela também já falou pra gente, então aqui está. E2, que é o final, menos EN. Amanda, tudo bem? Tá rolando agora a tela pra você? Sim, desculpa, tava carregando até agora, mas agora... Tá bom. É problema de internet mesmo, às vezes, de instabilidade, e aí não tem jeito, faz parte, né, dessas nossas aulas agora, dessa realidade. Bom, assim sendo, vamos lá, fazer conta. O E2, de acordo com a fórmula do Bohr, é menos 13,6 sobre 2 ao quadrado. E o outro, sei lá, é um N. Mas eu sei que esse N é inteiro, hein? Isso é importante porque a gente vai raciocinando aqui, fazendo essa conta e no final tem que lembrar disso. Então fica assim, né? 2 ao quadrado, 4. Menos 3,6 por 4 dá menos 3,4. Ok? Passo o 3,4 para lá, ele fica positivo aqui, né? Aqui menos vezes menos deu mais 13,6 sobre n quadrado. Portanto, 13,6 sobre n quadrado dá 0,7. Da onde eu tiro que o n quadrado dá 19,42. Da onde eu tiro que o n seria 4,4 nessa resolução matemática da coisa. Antes de eu apertar o último botãozinho ali do PowerPoint da apresentação, e aí? Fizemos a conta e chegou no 4,4. Assim sendo, qual seria a resposta correta? Qual o nível de menor energia que ele deve estar para conseguir emitir um fóton que provoque efeito fotoelétrico num material que tem função trabalho 2,7? A resposta é essa? 4,4? Seria o 5, né? E isso teria que Não ser sei. o 5. Perfeito, isso mesmo. 4,4 não pode, porque o n é necessariamente um número inteiro. Fazendo a alusão lá à ideia inicial do Bohr, né? Ou o elétron está no nível 4, com um determinado raio, né, distância a partir do átomo, fazendo lá o movimento circular, ou ele está no 5. Ele não pode estar no meio do caminho, ou ele está num, ou ele está no outro. Na visão moderna, esquece esse negócio de trajetória circular, mas vale a ideia da energia. Ou ele tem uma energia correspondente ao n igual a 4 na formulação de Bohr,
ou ele tem uma energia correspondente a n igual a 5. O n igual a 4,4, 4,5, 4, é impossível de acordo com os postulados do Bohr. Neste caso, está certo a Amanda porque ele quer provocar efeito fotoelétrico num material cuja função trabalho é 2,7, ou seja, você precisa dar para este material pelo menos 2,7 eletronvolts. Pode ser mais, menos não pode, porque função trabalho é justamente a energia mínima que ele precisa. Então, se eu colocar n igual a 4, eu vou ter uma energia menor do que a necessária. Então, vou garantir, tem que ser pelo menos n igual a 5. Pode ser n igual a 6, pode ser n igual a 7, pode ser n igual a 20, n igual a 20 mil, mas pelo menos 5. Como ele quer saber qual o menor nível, né? Resposta, n igual a 5. Que é o que vai estar aqui no meu PowerPoint. Opa. Isso, n igual a 5. Beleza? Esse é um jeito de resolver. Eu diria que é o melhor jeito, no sentido de você como fala, ter um método de resolução, tá? Mas aqui, como as contas são fáceis, e ele estava falando do nível n igual a 2, até poderia ter sido feito de um outro jeito. Vamos ver se o Murilo está indo nesse caminho ou é uma dúvida. Ah, justamente. Então, qual seria o outro jeito? Então, outro jeito poderia ser você ir por tentativa e erro, Murilo. Por exemplo, bom, eu sei que ele termina no n igual a 2, não é isso? Então, vamos calcular primeiro qual seria a energia correspondente ao n igual a 2. Então, eu faria só essa primeira continha aqui, ó. E2 igual a menos 3,6 sobre 2 ao quadrado, tá? Chegaria no E2 igual a menos 3,4, certo? Daí eu poderia fazer essa mesma conta para o 3. Então, menos 3,6 sobre 3 ao quadrado, menos 3,3 sobre 9. Ia dar aqui menos 1,51, se eu não me engano. Aí eu subtrairia menos 3,4 do menos 1,51 para ver se chegou no 2,7. Você vai ver que não dá. Ah, então esse não deu. Então vamos para o n igual a 4. Aí eu faria a conta. Menos 13,6 sobre 4 ao quadrado. Vai dar menos 0,08 alguma coisa. Aí eu subtrairia. Bom, menos 3,4 menos 0,0 vai dar quanto? Já deu 2,7? Eu ia perceber que, opas, não deu ainda. Então vamos para o próximo. O próximo é n igual a 5. Aí eu faria menos 3,6 sobre 5 ao quadrado, sobre 25, vai dar 0,00 não sei quanto. Faria a subtração, e nessa subtração, com o 3,4, ia perceber que, oba, deu mais que 2,7. Então pronto, então o n seria igual a 5. É que fazer deste jeito, imagine se a resposta aqui, por acaso, fosse n igual a 15, né, ou 25, sei lá. Fazer essa conta, né, n a n, você vai perder um tempão, né? E quem sabe até se perder no meio das contas, né? Por isso que o jeito mais... o método melhor, eu diria, eu acho que é este daqui, tá? Mas não é obrigatório. Num primeiro momento eu tinha pensado que ele saía do nível 1 por ser átomo de H, ia para o 2, emitia o fóton e depois voltava para o 1. Mas não é o que está escrito no enunciado, né? Qual o nível de menor energia do átomo de hidrogênio que deve ter um elétron para que, ao saltar para o nível n igual a 2, mas estou entendendo o que você colocou. Você estava achando que, por ser átomo de hidrogênio e só ter um elétron, esse elétron está necessariamente no nível fundamental, no nível n igual a 1. Isto, Murilo, é verdade se for um átomo de hidrogênio sem excitação, mas pode ter acontecido alguma coisa ali, ele já recebeu energia por algum motivo, por exemplo, ele já absorveu um fóton e, devido a esse recebimento de energia, este elétron não está mais no nível n igual a 1 e subiu para o nível, por exemplo, n igual a 5. E aí, uma vez que ele está no nível n igual a 5, a gente chama isso de um átomo no estado excitado. Esse elétron, sem dúvida, ele vai tender a voltar para o nível 1.
que seria a estabilidade do átomo restabelecida. Agora, para fazer isso, ele pode fazer isso por diversos caminhos. Bohr não proíbe nenhum dos caminhos. Ele poderia sair do nível 5, ir para o nível 4, depois para o 3, depois para o 2, ou ele poderia sair do 5 e para o 3, saltando direto do 5 para o 3 e depois para o 2 e depois para o 1, ou ele poderia ir direto do 5 para o 1. Todas essas transições são permitidas. O que não é permitido é ter uma coisa intermediária, né? Aí 3,5, 2,5, certo? Então, no contexto do exercício, do enunciado, ele está determinando que o elétron está vindo de algum nível superior e termina no n igual a 2. Termina no contexto do exercício. Ninguém está dizendo de que, mas peraí, mas depois ele não vai ainda cair para o n igual a 1? Com certeza. Mas isso é outra questão. Foge da questão 5, né? Beleza? Ok. Então foi importante ter feito a questão 5, tá vendo? Legal. Beleza? Então tá. Então vamos avançar. Eu não fiz ainda, porque acho que as questões anteriores acho que são mais básicas. Não custa eu dar uma olhada, porque eu já tenho elas resolvidas aqui no PowerPoint, mas eu acho que não seria o caso não. Essa questão 4 é interessante. Ela é muito rápida de ser feita, mas ela às vezes provoca confusões. O diagrama ao lado mostra os níveis de energia de um elétron. Então, eu estou na questão 4, se alguém de novo tiver aquele problema da Amanda, né, de dificuldade aí com a velocidade das mudanças de tela. Eu estou na questão 4, mostrando uma questão que caiu já no ITA muito tempo atrás, mas bem interessante. O diagrama ao lado mostra os níveis de energia N de um elétron em um certo átomo. Qual das transições mostradas na figura representa a emissão de um fóton com o menor comprimento de onda? Deixa eu garantir que você está enxergando bem aqui. Propagar o layout, que a letra está menor, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Você tem 5 setinhas vermelhas, né, indicando aqui as transições. E ele quer saber quais dessas, não é quais não, qual. Só tem uma resposta certa. Mostrada na figura representa a emissão de um fóton com menor comprimento de onda. Então, a seta 1 é uma seta, tô descrevendo para estiver muito pequeno para você enxergar melhor. A seta 1, então, é uma seta para cima, que vai do nível 1 ao nível 3. A seta 2 é uma setinha para baixo, que vai do 4 para o 3. A seta 3 é do 2 para o 1, seta para baixo. A seta 4, seta para baixo, do 4 para o 2. E a seta 5 é uma seta para cima, do nível 1 para o nível 2. Ok? Em vista disto, deixa eu voltar aqui na visualização anterior. O que você me diria? Qual a resposta certa? Eu coloquei que é a C, que seria a 3. Ok. Já o Murilo acha que seria a seta 2. A Caroline também acha que é a C. Maicon C. Só o Murilo que está contradizendo todo mundo aí, ó. Como o Murilo está sem microfone, vamos ver o que ele digita aqui.
Por que seria a 2 na opinião dele? Ou seja, a resposta B de bola. Múltiplos usuários estão digitando. Vamos ver. Pensei no intervalo menor ou a menor diferença entre os níveis. Deixa eu ver o que os outros estão digitando aqui. O Murilo continuou, de energia necessária. Menor diferença de energia necessária entre os dois níveis, é isso? Michael, menor lambda implica maior F, ou seja, mais energético, então uma transição maior. HF, verdade, o Murilo está, parece que concordando com o Michael. Eu acho importante nesse exercício, o Michael ainda está digitando aqui. No caso é a transição 3 que vai do 2 para o 1. Então, aqui no PowerPoint, o que eu fiz para chamar a atenção de vocês é a seguinte. Primeiro vamos ler com atenção no enunciado. Primeira coisa que ele está falando aqui, se trata de uma emissão. Se é uma emissão, significa que só pode ser a 2, a 3 ou a 4 para começo de conversa. Por que eu digo isso? Eu já até li a respeito dessa questão aqui em alguns sites, enfim, que comentam questões de vestibulares, e muita gente, quando teve essa questão aqui, né, no vestibular do ITA, colocou como resposta a letra A, porque foi direto. Nesse raciocínio que o Michael nos colocou, né, E igual a HF, bom, se é o menor comprimento de onda, é a maior frequência. Se é a maior frequência, então E igual a HF, então tem que ser o maior desnível. Então tem que ser a seta mais comprida. Já logo foi para letra A. Mas espera aí, ele está falando que é emissão. A letra A significa absorção. O elétron precisa ganhar fóton para subir de nível. Quando ele desce de um nível para o outro, é porque ele está emitindo, ele está perdendo energia. Então, primeira coisa que é isso, 2, 3, 4. E aí sim, filtrando entre essas, quem tem menor comprimento de onda, ou seja, maior frequência, maior energia, maior desnível, aí a gente chega que realmente é a letra C, ou seja, transição 3. Beleza? Maicon colocou alguma coisa aqui ainda. Vale lembrar que a emissão corresponde à transição onde direto vai de maior... Isso, é o que eu estava falando, setinha descendo, exatamente. Muita gente confunde essa questão. Não presta atenção nessa palavra emissão. E aí, pronto, dançou. Tá? Ok. Então, se nenhuma dúvida declarar, a gente pode ir para frente. Mas ir para frente significa agora fazermos juntos, porque a questão 8... Eu comecei a trilhar aqui no PowerPoint, mas não tinha terminado não. Que é essa aqui, ó. Essa questão também às vezes confunde um pouco, por isso que é bom a gente pelo menos dar um norte. Uma linha do espectro de raio-x do ouro tem comprimento de onda de 0,18 angstroms. Determine a energia do estado estacionário inferior, sabendo que a energia do estado superior, cuja transição resulta na linha observada, é menos 13,7 K eletronvolts. Observação, 1 angstrom, lembrando, equivale a 10 a menos 10 metros. Tá? Nesse enunciado tem vários termos, né, que estão embutidos aí, que você precisa estar sabendo, né, conhecer para entender bem o que está acontecendo. Então, linha do espectro de raio-x, no caso do ouro. Então, o que é linha do espectro? Se você releu os textos ou esse texto do Bohr especialmente, se não releu, a ideia é que você leia, né? Ou outros textos como, acho que foi a Stephanie que colocou lá, que estava lendo Iceberg, claro, não precisa ser necessariamente o nosso texto, é um assunto padrão, né? Em vários livros universitários, tá? Você encontra essa discussão. Mas lembrando,
No final do século XIX, virada para o século XX, astrônomos, cientistas em geral, olhavam com os seus equipamentos de difração, prismas ou outros equipamentos similares, para a luz que vinha das estrelas, ou luz que vinha de um objeto aqui na Terra mesmo incandescente, uma vela, um objeto pegando fogo, alguma coisa assim. E com essa luz olhada a partir de um prisma ou de uma rede de difração, ele percebia que era projetado no anteparo algumas linhas. Então essas são as linhas do espectro óptico. E foi se percebendo que, a depender do elemento químico que está lá queimando, seja aqui num objeto que nem uma vela, seja lá na estrela, a luz que sai é diferente. Portanto, depende do material que está ali em incandescente. E no caso das estrelas, fica mais nítido essa percepção, porque não são tantos materiais, enfim, misturados ali, né? Moral da história: isso foi sendo feito, foi sendo tabelado, diversos experimentos os cientistas relatavam, e iam se construindo a cada ano livros, tabelas e mais tabelas, de páginas e mais páginas de experimentos dizendo: olha, eu sei que para o átomo, para o gás hélio, eu percebo que o gás hélio emite tal luz na frequência do ultravioleta de comprimento de onda igual a tantos nanômetros. Estou inventando aqui um valor qualquer, tá? O outro cientista: eu sei que o gás hidrogênio emite luz na frequência tal. Por que eu sei? Porque eu fiz o experimento com a minha rede de difração, e a minha rede de difração é diferente da sua, porque a minha tem mais ranhuras, é mais refinada do que a sua, enfim. E percebi que projetou ali no meu anteparo esta linha. E esta linha, para ser projetada, é porque a luz passando pela rede de difração provocou um certo desvio aqui, que corresponde a esse lambda, de acordo com as nossas contas, que todos concordamos que estão corretas, matematicamente feitas assim, tal. E assim ia. E não se tinha nenhuma ideia. Daí é que vem a importância do Bohr, que ele consegue unificar tudo isso numa determinada teoria. Então, linha do espectro de raio-x significa isso, do ouro. Que o ouro, quando você faz um experimento com ele e capta a luz que sai dele, percebe-se que sai luz de tudo quanto é comprimento de onda, inclusive na faixa do raio-x. E uma dessas determinadas linhas, captadas por determinado experimento, que a questão 8 não está interessada em trazer para a gente, né, o contexto exato, mas detectou-se, tem lá um comprimento de onda 0,18 angstrom, é isso. Bom, então, de acordo com o Bohr, o que está acontecendo? Se existe uma linha do ouro que tem esse comprimento de onda, é porque dentro do ouro, algum elétron consegue sair de um determinado nível energético, N igual a, sei lá, vou chutar, 200, e vai para o nível energético igual a 100, quem sabe. E quando ele faz isso, ele emite um fóton, e este fóton tem este comprimento de onda aqui. Esta é a ideia que está por trás dessa primeira linha, né? Você vê que tem muito conceito nessa primeira linha aí para você entender de fato o que está acontecendo. Aí ele quer saber, então, qual é a energia do estado estacionário inferior, entenda-se, do nível energético inferior, sabendo que a energia do superior, cuja transição resulta na linha observada, é 13,7. Então eu fiz, acho que isso eu cheguei a fazer aqui, um desenho que seria esse daqui, ó. Vê se você acha que está coerente. Então estamos aqui num átomo, no caso de ouro, ele tem diversos níveis energéticos, estou imaginando 2 aqui quaisquer, sendo que ele sai de um nível superior e vai para um nível inferior. Quando ele faz isso, ele emite um fóton
cujo comprimento de onda é de 0,18 angstroms. Sendo que, está escrito aqui, que a energia do estado superior é de menos 13,7. Então, do estado superior é menos 13,7. Pergunta-se qual é a energia do estado inferior. Então, esta é a interpretação, em termos de desenho, né, que eu elaborei aqui para a gente poder resolver essa questão. Tudo bem até aqui? Deu para entender o meu raciocínio? E aproveitar e fazer essa lembrança teórica também do contexto histórico das descobertas. Se você entendeu mesmo, agora acho que já ficou mais claro, né? Porque o que a gente vai fazer? Basicamente o que a gente já fez nos exercícios agora há pouco, não é isso? Se eu tenho qual é o lambda, a única coisa que acho que é a primeira vez hoje que a gente vai trabalhar com o valor de lambda. A gente estava trabalhando com o valor da frequência. Ora, mas se você tem um lambda de um fóton, é claro que você consegue descobrir o valor da frequência, né? Porque a velocidade é sempre a velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 oitava. E se eu tiver a frequência, de acordo com a formulinha do Einstein, né, para o efeito fotoelétrico, E igual a HF. Então, com isso eu vou conseguir descobrir que essa diferença de energia aqui é justamente igual ao HF do fóton. Alguma pergunta sobre essa ideia, esse raciocínio? Não? Então, beleza. Acho que o máximo que eu cheguei a fazer aqui foi isso. Ó. Então, até cheguei a engatilhar aqui o começo. Então, seria isso. A energia do nível final menos a energia do nível inicial é igual ao HF. Não resolvi mais. Podemos até fazer agora, mas talvez seja mais interessante dar uma olhada nos outros, no enunciado dos outros antes de resolver. Mas seria isso. Então, ENF eu não sei. Seria a minha incógnita. ENI é o menos 13,7 aqui. Igual a H, é o H do Planck. Lembrando, coloque o H em elétron-volts segundos, é o 4,1 vezes 10 a menos 15. E a frequência eu acharia através da formulinha velocidade V igual a lambda F, né? Então C da velocidade da luz igual a lambda vezes F. Por aí eu acho a frequência. Faço isso e vou achar o ENF, tá? Eu posso abrir a edição do PowerPoint e fazer aqui já, mas eu acho que é mais interessante a gente ir para frente se tiver ficado claro o que eu faria na sequência. Porque o tempo passa rápido, já são aqui 9h04. Tá de boa. Então tá. Eu vou para frente, se o que sobrar de tempo a gente pode voltar depois, não tem problema. O exercício 9, deixa eu ir lá para o PowerPoint de novo. O exercício 9 mostra num diagrama de níveis de energia do hidrogênio os números quânticos que correspondem a uma transição em que o fóton emitido tem um comprimento de onda de 121,6 nanômetros. Aqui eu me lembrei de uma coisa que vale para o 8 também, né? Cuidado também sempre com as unidades de energia. Então, nanômetros, quer dizer, 121,6 vezes 10 a menos 9. No exercício anterior, no 8, lembre que o angstrom já está falado, mas cuidado que aqui na energia da linha inicial, 13,7 K quilo elétron-volt. Então, não se esqueça de colocar um 10 a terceira aqui na sua conta, tá? Bom, o 9, o que ele gostaria aqui no 9 é que a gente fizesse um desenho, mais ou menos que nem esse do 8, um desenho que nem esse do 8, um diagrama de níveis de energia do hidrogênio, mostrando ali os números quânticos, ou seja, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, que corresponde a uma transição em que o fóton emitido tem um comprimento de onda deste valor aqui. O que eu faria? Aqui eu não tenho no PowerPoint nem mesmo uma linha aqui de início, mas vamos raciocinar juntos. Bom, eu pegaria este comprimento de onda, primeira coisa, e vou descobrir qual é a frequência para então, E igual a HF, descobrir qual é a energia em elétron-volts. Uma vez que eu tiver descoberto
a energia em electronvolts, essa energia corresponde ao desnível, né, entre dois níveis do átomo de hidrogênio. Aí vai depender do valor que der aqui. Então vamos supor que o valor que der aqui, ao fazer essa conta, seja de 10,4. Então você teria que, de acordo com os cálculos dos níveis quânticos de energia de Bohr para o hidrogênio, lembra, né? Menos 13,6, menos 3, o Michael já fez a conta aqui, perfeito. Pronto, ele já deu. Então ele fez a conta já pra gente, deu 10,2 eletronvolts. Então agora você tem que ver, de acordo com os valores dos níveis energéticos que o átomo de Bohr, a teoria de Bohr permite para o hidrogênio, menos 13,6, menos 3,4, menos 1,5, qual subtração que corresponde ao 10,2? E se eu não me engano é do nível 2 para o nível 1, né? É o 13,6 menos 3,4, acho que dá aí o 10,2. Então se eu tiver certo aqui nessa conta rápida, a resposta seria um diagrama em que eu colocaria então duas barrinhas horizontais, a barrinha de cima escreveria n igual a 2, a barrinha de baixo n igual a 1 e colocaria uma seta indicando que uma seta para baixo, porque é fóton emitido, uma seta saindo do nível 2 e indo para o nível 1. Ok? Questão 10. Suponha que um átomo de hidrogênio seja excitado de um estado com n igual a n igual a 4. Calcule a energia que deve ser absorvida pelo átomo. Calcule a diferença de energia dos fótons que podem ser emitidos se o átomo retornar ao estado 1. Tá, aqui é passo a passo. Esse exercício é interessante porque ele, se você faz tudo até a letra D, ele te dá uma boa síntese, uma boa rememorização aí de todo, né, o conteúdo. Então, a energia que deve ser absorvida pelo átomo, você vai fazer lá a subtração de novo do EN correspondente ao 4 e o EN correspondente ao 1. Diferentes energias, letra B agora, dos fótons que podem ser emitidos, é aquela discussão que eu fiz agora há pouquinho. Ora, uma vez que ele está no 4, ele tanto pode ir direto para o 1, como ele pode ir primeiro para o 3, depois para o 2, depois para o 1, como ele pode ir do 4 para o 3 e de repente do 3 pular para o 1. Então você tem que, aqui na letra B, passar por todas as possíveis transições, até chegar no nível 1. Na letra C, é para você fazer um diagramazinho, que nem a gente fez agora há pouco, aí, dos níveis horizontais, e vai escrevendo ali n igual a 1, 2, 3, 4. E na letra D, ele vai querer saber, em resumo da conversa, qual é a cor da luz correspondente a cada uma dessas transições. Sabendo a frequência, você vai no espectro eletromagnético, ou já usa o que o exercício está dizendo aqui, para você classificar qual é a cor da luz emitida em cada uma das situações, tá? E finalmente o exercício 11, ele vai dizer que, de forma simplificada, o cálculo dos níveis quânticos de energia do átomo de hélio. Aqui ficou uma falha, quando eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V, não veio a expressão aqui, ó. Mas lá na lista de exercícios, em PDF no site, tem, tá? Acho que é menos 54, não sei quanto sobre n quadrado. Por que não é 13,6? Porque aqui está falando que é hélio e não mais hidrogênio. Então o exercício 11 é um exercício que vai dialogar um pouco com a seguinte questão. Olha, a teoria de Bohr, o modelo atômico de Bohr, mesmo naquela época do Bohr, inclusive, tá? Ou logo depois, só funcionava perfeitamente bem, redondinho ali nos cálculos, para o átomo de hidrogênio. Se você estiver falando de outro átomo, por exemplo, o hélio, que é o próximo na sequência de número atômico, né? Tem um próton a mais, a fórmula do Bohr já não é mais aquela. Você vai ter que fazer o cálculo que ele fez lá para chegar numa outra expressão. Para o hélio, que só tem 2 elétrons, ainda se consegue chegar numa fórmula que funciona razoavelmente bem. Muda só o número de cima, se não me engano é 54,2.
sobre n quadrado. Mas se você pegar o lítio, que já tem 3, enfim, quanto mais elétrons vão tendo, a teoria de Bohr, o cálculo proposto por Bohr, tá, vai se complexificando, e na prática a teoria do Bohr, em termos de valores quantitativos, vai perdendo o seu valor. Tá? O que hoje ainda é válido, e muito válido, e isso é o fantástico aí da teoria do Bohr, é essa ideia, não só ideia, são esses preceitos, são esses, esqueci agora a palavra que ele colocou, postulados, né, de que o elétron dentro de um átomo só pode ocupar determinados níveis energéticos, e as transições entre os níveis energéticos correspondem ou à absorção de fóton, quando ele sobe para um nível energético superior, ou à liberação de um fóton. E a energia do fóton é necessariamente igual ao delta, né, do gap energético. Isso, até hoje, é entendido como correto. O que muda, o que não está válido hoje em dia, é a ideia dos movimentos circulares, como se fossem planetas, dos elétrons em volta do núcleo, e as quantidades, os valores numéricos, a fórmula exatamente que o Bohr chegava, hoje em dia não é bem assim, tá? Mas a ideia é válida até hoje. Façamos assim, dessa questão 10, 11, ou qualquer uma outra anterior, tá? Se alguém quiser na semana que vem colocar pra gente alguma dúvida, sem problema nenhum, tá? Tá valendo. Deixa eu rapidamente dar uma olhada lá no nosso ambiente, para lembrar o nosso planejamento e deixar claro qual seria então a ideia, né, para a semana que vem. O que faremos aqui... Professor. Oi, vai falando, enquanto eu estou entrando lá. Eu fui entrar no Moodle, vi que o senhor tinha colocado data para colocar uns links para atribuir para aquela pesquisa das perguntas quânticas. Ah, bem lembrado. Tá. Só que eu não consegui colocar lá. Tipo, parece que tá fechado o fórum. Eu não consigo achar um negócio pra colocar. Aí, como já tem data, né? A gente muda, eu não tinha visto. Eu não consegui colocar. Bem lembrado, muito bom lembrado, senão... Mas, ó, gente, quando acontecer isso, não fique esperando a nossa aula, não, tá? Manda e-mail, ou tem um fórum, a gente tem um fórum aqui de dúvidas, dicas, aprofundamentos, curiosidades. Coloca a mensagem nesse fórum que eu vou estar sempre dando uma olhada, tá? Como são só 10 semanas, né, de web aulas aqui, se a gente espera a próxima, às vezes fica muito tarde. Mas, deixa eu ver aqui, material de apoio. Enquanto isso, isso que foi lembrado é importante. Todos têm que, se não fizeram ainda, tem que entrar lá naquela atividade de perguntas quânticas, escolher a sua pergunta quântica e começar a pesquisar. Independente se você está sozinho ou já tem uma outra colega com você, por enquanto é pesquisa individual, e o que você for achando você vai colocar no fórum, que a gente acabou de perceber que está com problema, mas eu abro lá, não tem problema. Semana que vem, de acordo com o nosso planejamento aqui, então vai ser a semana que começa na segunda-feira, dia 31/8. O nosso assunto central é difração e interferência, dualidade de onda-partícula, tá? Então, difração e interferência, dualidade de onda-partícula. O que significa que lá no nosso material de apoio, o próximo texto a ser discutido é ondas como projéteis e projéteis como ondas. E na abinha de listas de exercícios, você vai ver que tem uma lista que dialoga exatamente com isso. Tá aqui, ó, questões sobre difração e interferência. Tá? Então, para a próxima semana, essa é a tarefa central. Então, recapitulando, para a semana que vem é você ler o texto sobre difração e interferência e tentar fazer os exercícios da lista correspondente e, ao mesmo tempo, lembrando aí essa questão do fórum, que eu vou consertar lá a configuração, postar no fórum o que você conseguir sobre a sua pergunta quântica. Ok? Com isso,
cheguei onde eu tinha pretendido para hoje. Tudo bem? Essa aula eu estou gravando aqui, né, dando tudo certo, eu de novo posto lá no ambiente. A aula da semana passada está postada lá, tá? Então, aliás, eu criei uma abinha chamada Web Aulas, Web Aulas gravadas. Então é lá que eu vou ficar depositando. Acho que eu acabei de responder o que a Caroline perguntou. Então tem uma abinha chamada Web Aulas Gravadas. Tem material de apoio, listas de exercícios, e eu criei uma abinha chamada Web Aulas Gravadas. Mas fiz isso ontem, acho. Ok? Então, se assim está, vamos para outra. Daqui a 15 minutos eu entro com outra aula de FNP. Eu, né, a Caroline, a Iana, Edjair. Então tá, gente. Vou interromper aqui a gravação. Pausar a gravação. Por hoje é só. Para quem é só de SMZ5,